Olá, eu sou Thaís Vilarinho, estou aqui para mais um Papo de Mãe, junto com a Libes. Estou aqui com duas amigas muito especiais para a gente falar novamente sobre a amamentação. Estou entre duas amigas, Erika Baldiotti e Gabi Campanella. Vamos ter um papo aqui super franco sobre esse tema que muitas vezes as pessoas não falam dessa maneira, né? Tão verdadeira e com tanta profundidade. Eu queria saber para vocês, como que foi esse começo? Vocês se prepararam de fato para a amamentação? Porque assim, quando a gente está grávida, a gente se preocupa com se tem as roupinhas, se tem o berço, se tem... E parece que a gente, né, que a amamentação vai ser uma coisa assim, mágica e natural, e a gente não sabe, a gente sabe que não é assim. Vocês se prepararam para esse momento da amamentação? Eu me preparei. Eu lembro que lá, mais ou menos, quando eu tava no 6º mês de gravidez, eu comecei a estudar sobre isso. Eu via vídeos no YouTube, eu lia sobre os assuntos. Então, assim, a preparação não tem muito como se preparar. A gente Sim. tem o conhecimento, mas cada bebê é diferente, cada situação é diferente. Mas eu estava preparada e era algo que eu queria muito. Então, eu estudei o máximo que eu podia, fui atrás de informações. Não cheguei a cometer algumas coisas que algumas pessoas fazem, de passar bucha, fazer umas coisas Essas dessas. coisas, Tomei um sol só, foi o máximo que eu fiz. Mas eu tentei me munir de informações. Conversou com o ginecologista Conversei, sobre o tema? Exatamente. Essa foi a forma que eu me preparei, mas também não fiz mais do que isso. Eu não me preparei. Falaram pra mim, né? A amamentação você tem que esperar o bebê nascer, vai ser, né? Vai ter que conhecer o bebê e a sua própria, o seu organismo e tudo mais, então não tem muito como se preparar. E eu levei aquilo, acho que ao pé da letra, e fui pro outro extremo. Então eu ignorei a amamentação, apesar de ser algo que eu queria muito. Eu falei, bom, isso aqui eu vou pensar só na hora que estiver acontecendo. E aí eu acho que o que me fez falta foi talvez ter ouvido um pouco, né? Escutado experiências, conversado com pessoas que amamentaram, porque eu acho que isso também faz parte dali da bagagem que a gente vai construindo. A história de uma, a história de outra, você ter noção do que pode acontecer. Acho que isso prepara bastante também, principalmente E você não teve psicológico. isso? Eu não fiz isso, não tive isso. Zero. E você acha que teria feito diferença de Eu você acho que sim. ter, Eu acho assim, que sim. Pelo menos de achar, não é só comigo que acontece. Isso, exatamente, porque foi algo que eu fiz com relação ao parto, por exemplo, né? Então, com o parto, assim, eu fui atrás de muitas experiências, muitos relatos e tudo mais, então eu sabia que aconteciam coisas, né? Coisas que podiam acontecer e tal, e com a amamentação eu não fiz isso, e aí eu acho que foi tudo muito desconhecido, e aí assustou. Eu acho que o importante é isso, quando a gente se prepara, é mais de entender qual as fases, o que vai acontecer, que o bebê já não nasce mamando sozinho, você tem que realmente esperar o tempo do bebê, encaixar a boquinha direitinho. Que o leite vai descer, que aquilo entender dói, o que vai vir. o processo. E o médico de vocês explicou isso pra vocês? Porque o meu, eu lembro que não foi falado disso. É como se isso fosse acontecer de forma natural e mágica. Eles não falaram pra vocês? Da pojadura, dessas coisas? Foi pra mim, sim, a médica explicou, mas de uma forma, assim, um pouco superficial também. Prática, e já assim. Conforme estava acontecendo. Tipo, doutora, eu tô com febre. É porque o seu leite deve estar descendo, vai descer. Então foi uma coisa meio assim, sabe? E quando a amamentação chegou de fato? Quando a gente dá de cara com a amamentação, que a gente espera que é uma coisa e é outra. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Pra mim, assim, a primeira vez, né, que foi um grande desafio. Tudo é muito novo, então a gente não para pra pensar nessas coisas. Então, por exemplo, a posição do bebê, como é que segura? Onde eu sento? Onde eu fico confortável? Como que eu corrijo a pega? Como que eu sei que a pega tá errada? São tantas coisas ali no mesmo minuto. Acontecendo juntas, né? E a gente não... E aí eu sentia como se fosse assim, um batalhão para cada mamada, porque juntava o Bruno, juntava a minha doula, que eu tive uma doula, e aí ela consultora de amamentação, então ela foi visitar as primeiras vezes, ela me ajudava e tal. Então você teve essa ajuda profissional também? Eu tive, mas mesmo e foi ótima, fez toda a diferença, mas mesmo assim... Juntavam ali 3 adultos e um bebezinho pequenininho pra uma mamada, que daqui a pouco, daqui 40 minutos ia acontecer de novo. E aí, parece que depois de 40 minutos eu já não lembrava mais. Então, como é que é mesmo que eu tenho que fazer? A posição, e não é igual, vai mudando, né? O bebê vai crescendo e tudo. Sim. Então, eu acho que esse foi o grande desafio, assim, eu não saber que teriam tantos detalhes.
Porque a gente acha que é só pôr o bebê pra mamar e o leite vai Sim. descer e acabou. E é interessante ela falar isso, porque exatamente, eu lembro de estar na maternidade, no primeiro dia ali, e a Olivia foi mamar, e quando eu vi era enfermeira, era médica, era meu ex-marido. Você teve alguma ajuda era específica de amamentação? Não tive, não tive. Mas eu lembro de pedir pra todo mundo sair, porque eu tava ficando nervosa, que Mesma coisa comigo. ela tava chorando ali, não tava conseguindo, e eu tava incomodada e me sentindo meio pressionada com tanta informação. Eu pedi pra todo mundo sair do quarto. Falei, gente, deixa eu tentar. E assim, não que eu tenha conseguido, não, mas assim, só de ter uma calma, de você ficar e entender. E Traz aquilo uma segurança. é a posição, sabe? Às vezes a gente mal sabe segurar o seu bebê que acabou de nascer. Ainda tem que acertar a cabecinha e tudo. Então eu acho assim que pra mim foi importante todo mundo sair do ambiente, me deixar me conectar ali, pra ver o que ia acontecer. Aconteceu exatamente a mesma coisa, e eu acho que é isso, né? Você. É isso mesmo, não é que aquilo vai. Porque você ficou sozinha, agora é uma regra, agora é uma dica. Você ficou sozinha, você vai conseguir. Não, mas é porque você abraça a autonomia de quem você é, né? Você entende assim, não, tudo bem, eu não sei de nada, eu tô nascendo como mãe, mas esse bebê veio pra mim. Então vamos ver como ali, eu sozinha com esse bebê, como que a gente acontece. E de fato, assim, pra mim continuou sendo difícil. Mas foi a primeira vez que ele mamou, de fato. Sabe quando você sente que o bebê mama e que ele não conseguia pegar no meu bico, porque o bico era pequeno? Mas foi a hora que ele mamou, porque tinha assim, né? Fica aquele monte de enfermeira, tipo, tenta assim, tenta assado. E aquilo vai contaminando muito a gente, né? E fora esse desafio do começo, vocês tiveram algum desafio específico assim? Dessas questões todas que vêm, né, do leite, da febre, de rachadura, de peito sangrar, qual foi o grau de dificuldade de vocês? Eu tive todas essas questões, a fissura, o sangue, a pujadora difícil, assim, muita febre, muito leite, e tive bastante questões, assim, os primeiros 2 meses da amamentação foram muito difíceis. E aí, quando a gente pensa que o bebê mama tantas vezes por dia, né? 2 meses foi bem intenso, assim. Nossa, bastante coisa. Você teve todas essas coisas? Tive, e assim, eu tava muito determinada a amamentar. Então, assim, eu tava sofrendo ali, não tinha procurado ajuda, só que era o que eu queria muito. Só que, por exemplo, assim, a Olivia durante um mês mamou literalmente sangue. Eu abri a fralda dela, tinha sangue na fralda, porque o meu bico esquerdo, ele literalmente caiu. Ele caiu, ele ficou pendurado, gente. Olha, só de lembrar me dá até um arrepio. Ele ficou literalmente pendurado. E até esse momento você não tinha ajuda? Não, eu nunca procurei ajuda. Nunca? Amiga, não. O que foi um erro muito grande, porque eu tava tão confiante, sabe? Eu era sozinha, não tinha rede de apoio. Aí meu ex-marido trabalhava o dia inteiro fora, não tinha nenhuma rede de apoio porque eu morava em outro estado. Só que eu tava determinada a amamentar. Custava o que fosse. Você tava determinada. Não, determinada. E assim, porque era muita pressão, tem que fazer uma primeira filha. Mas as pessoas ficavam falando, você precisa procurar ajuda naquela época, né? Porque a Olivia tem quantos anos? Ela tem 9. Vai fazer 9. Naquela época, 9 anos atrás, já falava sobre isso? Sobre essa ajuda profissional? Amiga, era falado, mas não era muito falado. E eu não via muitas pessoas, amiga. Eu entrei na minha toca ali de ficar eu e um bebê o dia inteiro. Então, determinada de eu fazer o meu melhor. Sim. Foi um erro meu, eu deveria ter procurado ajuda. Mas eu acho que na época também não era uma coisa não era. Usual, assim. Não era. Porque quando o Matheus nasceu, e até o Tomás, que hoje tem 12... Não tinha isso de consultora de amamentação. Não existia isso. Não. Também trabalhando com não. E não existe uma rede de apoio igual hoje. Existe uma rede de apoio que você consegue fácil pra internet e criar uma rede de apoio. Sabe, não era algo tão... Aonde que eu vou procurar? Era muito solitário, né? E aí, o meu bico ficou destruído. O bico esquerdo caiu. A Olivia mamava sangue. Durante 2 meses mamou sangue, praticamente, até o bico curar. E tinha alguma, sei lá, pelo menos assim, alguma pomadinha, amiga, alguma coisinha? Tinha uma pomada, que eu nem lembro o nome, mas tinha uma pomada que você passava. Mas é aquilo, quando ela ia mamar, parece que ela rejeitava por causa da pomada. Eu desisti de passar a pomada. E foi indo, né? Essa foi a maior dificuldade, porque literalmente meu bico caiu. Caramba. Foi muito difícil. E você, Gabi, tinha sangue? Eu passei por essa mesma coisa do sangue, assim, de muita fissura. E aí foram 2 meses muito intensos, muito nessa coisa porque a ferida não cura, né? Porque o bebê tá ali toda hora. Então, assim, é muito difícil sarar mesmo. E aí,
Depois de 2 meses, eu tive ajuda, eu tive consultora de amamentação. E como foi pra você essa experiência? Eu acho que me ajudou bastante na minha segurança. Tá. A pega, eu fui resolvendo ali, eu percebi que a ajuda dela era muito mais importante pra me dar autonomia, me dar confiança. E a pega eu ia Mais emocional, né? Ela me ajudou bastante com posição, foi ela que me ensinou a variar as posições pra ele pegar em lugares diferentes e não ficar machucando ele sempre no mesmo lugar, por exemplo. Então ela me ensinou bastante coisa. Mas, assim, eu acho que o papel fundamental foi na confiança mesmo, na minha confiança. E eu fiz laser, então acho que acelerou um pouco também a cicatrização. E aí a gente passou por essa fase. Aí quando ele tava com 2 meses de vida, a amamentação começou a ficar gostosa, assim, começou a ficar boa. Mas nesse período de desafio, vocês pensaram em algum momento em desistir? Ai, amiga, passa pela cabeça, mas assim, é aquela linha tênue entre você querer desistir e você de fato ir desistir. Eu acho que muito na madrugada, né? A gente pensa, acho que a madrugada ela é muito difícil, aí você sempre pensa em desistir, eu tinha muito isso. Pensa em desistir na madrugada, chega de manhã e você fala, nossa, tá diferente. Consigo tentar hoje de novo. Mas eu acho que, nossa, mas vocês, uau! Eu lembro assim, eu não pensei muito em desistir na época do bem, era uma coisa que eu realmente estava também bem determinada, queria muito. Quando a Serena nasceu, né, que é a minha caçula, a amamentação foi difícil, nem se comparou, né, foi 1 semana só até ajustar, a gente já sabe muito mais coisas e tal. Mas nessa primeira semana mais difícil, eu lembro de ter pensado assim, dessa vez eu não vou sofrer. Eu não vou passar por tudo aquilo de novo. Se chegar naquele nível, se começar a ficar muito difícil, eu tenho que pensar que ela não é minha única bebê. Agora eu tenho uma família inteira. Agora nós somos em 4 pessoas. Então, se eu não tô bem, como que tá o meu outro filho? Como que tá o meu parceiro? Como que tá ela? Então, eu lembro de ter pensado, eu não vou sofrer. Se as coisas começarem a ficar difíceis demais, a gente vai dar um outro jeito. Ela vai ser alimentada da mesma forma. Ela vai ter colo, ela vai ter amor. E aí eu fiquei tranquila com esse pensamento, entendeu? Antes foi um pensamento que eu não admitia ter. Não admitia. Isso faz total diferença. Comigo aconteceu a mesma coisa. Na Olivia, que é a primeira filha, eu queria de qualquer jeito, não importasse se eu tava sofrendo, se eu tava com dor, eu queria. Com a Diana, eu já falei, se não, igual a Gabi, se não ficar bom, eu vou parar e tudo bem. Eu vou parar e tudo bem, porque existe toda uma estrutura que depende de mim. Antes era só eu e a Olivia. E eu lembro que a Olivia tinha dias que ela tava chorando porque queria mamar, eu tava chorando em cima dela porque ou tava com dor, ou tava cansado, ou tava aquela pressão de tenho que amamentar a qualquer custo. E com a Diana eu já consegui quebrar isso. E realmente a amamentação com a Diana foi muito mais fácil. Foi muito melhor. Foi muito mais fácil. E vocês acham que vocês terem passado por cima desses desafios era uma questão só de vocês, assim, vocês conseguem perceber isso? Se era uma questão essencialmente de vocês, ou se era uma questão do que, um pouco dessa questão da maternidade perfeita, do se provar, vocês conseguem hoje olhar para trás e entender aonde foi esse lugar de passar por tantas dificuldades e superar elas, né, e conseguir superar elas, ter um lugar só de vocês, do eu quero, a determinação que você falou, ou vocês acham que tem algum outro lugar? Porque na segunda foi diferente. Sim. Na segunda, bom, se passar do meu limite eu não vou. O que vocês sentem em relação a isso? Eu acho que foi um misto, assim. Eu acho que em partes eu queria mesmo, mas assim, por que eu queria? Quem que tava colocando esse querer na minha cabeça? Quem? Assim, Exato. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que foi uma coisa de me provar, de assim, não, porque eu vou ser essa é a melhor maternidade. Então, acho que no meu primeiro filho foi um pouco isso. Tanto é que eu só consegui curtir, de fato, a amamentação depois de meses. Quanto tempo mais ou menos, você sabe? Uns 4, 5 meses. De adaptação, eu comecei a assim. curtir mesmo. Que era fluido, que não tinha mais dor, que não tinha mais sangue. Até então, era uma coisa assim, olha, estou amamentando. Eu falava pra mim mesma assim, tá bom, eu tô aqui, tá doendo muito, tá todo mundo sofrendo, mas eu tô amamentando. Então, foi um pouco disso, assim, um pouco de cobrança, né? De cobrança. Que na segunda filha eu não tive. E aí fluiu muito melhor. Na segunda foi, eu quero amamentar, mas todo mundo precisa estar bem pra isso. Vamos ver como que vai ser. E aí, quando eu tirei essas cobranças, ficou ali só eu e ela, e a minha vontade, né, eu conhecendo ela, aí deu tudo certo. Fluiu muito melhor. Sim. E eu acho que com certeza, assim, era o que eu queria, porque a gente estuda e lê que é o melhor pro bebê, o leite materno, mas com toda certeza foi
algo de fora, assim. Mas, tipo, eu tenho que fazer, porque se Eu não tenho for o quê? isso, Eu tenho o quê? Não é que se der, se dentro da realidade, não. É eu tenho que fazer isso, não importa o que custar. Uhum. E isso é muito ruim. Eu lembro também de ficar cronometrando as mamadas. Então eu tinha um aplicativo, a Olivia vinha num peito, eu apertava o play. Aí ela parava, eu ia pro outro. Aí ficava vendo, nossa, mamou só 5 minutos, mamou só 6 minutos. E aquilo, gente, é Vira uma agressão, noia, né? Vira uma noia. Total. E aí eu consegui lá pros 5 meses me desprender disso tudo. E aí foi muito melhor. E Cadiane, então, nossa, não tenho nem ideia o quanto que ela mamou, quantas vezes ela mamou. Mas na Olivia tinha essa pressão de controlar tudo, de saber da tabelinha, tudo. né? De fazer tudo Mas que tá... eu acho que esse nosso controle, porque eu fazia muito isso com as sonecas, né? Que não é o tema aqui, mas eu cronometrava as sonecas. Mas eu acho que a gente fica tendo essas, controlando essas informações para responder as perguntas. Porque as pessoas veem, mas tá mamando quanto? Mas tá dormindo quanto? Mas tá ganhando quanto de peso? Mas Afinal, não é, as importa, pessoas né? vêm com essas cobranças, não só, não tô falando nem de pediatra, tô falando de amigos, familiares, das mesmo, pessoas. Né? Sim. Então parece que a gente tem que se provar para as pessoas e talvez depois a partir do segundo filho, a gente já não tem mais isso, porque a gente já fez uma vez, né? A gente já conhece, a gente já se conhece como mãe, então a gente fica realmente mais segura. Aí eu acho que o quanto antes a gente conquistar essa segurança, né, no primeiro filho, autonomia, melhor para todo mundo. E o segundo filho ela trouxe uma coisa pra mim que é eu tenho que estar melhor para poder fazer o meu melhor. E com a Olivia eu não tinha isso. A Olivia tem que ser o melhor pra ela. Não é o melhor pra mim, é o melhor pra ela. Se anular. Tipo, não existe. Fazer o melhor, eu acho que a gente entende que tem que ser primeiro na gente, Com a máscara certeza, de oxigênio, não com tem certeza. jeito. Eu lembro que eu tinha um caderno e que eu também fazia isso, eu anotava, não era aplicativo na minha época, mas era um caderno, eu anotava. Chegou uma hora eu falei assim, o que eu tô anotando? Pra que eu tô anotando isso aqui? Pra quem? Não, eu pra quem que é cronometrava a isso? soneca e eu somava depois os minutos pra ver se ele tinha dormido. Gente... E que vocês, assim, então, a partir mais ou menos dos 4 meses, acho que é mais ou menos para as duas, né? Começou a ser mais fluido, mais prazeroso. Que cena que vocês têm na memória dessa fase, assim, né? De ter enfrentado tudo e chegar, né? Passar a arrebentação, chegar na calmaria, assim. O que fica na memória de vocês? Dessa época? Eu acho que, assim, quando eu comecei a curtir, eu lembro que eu enxergava paz nele também, sabe? Assim, aquele momento de você segurar o bebê e você olhar pro seu filho, e eu via que ele tava aconchegado. Até então eu não tinha parado pra ver essa cena ainda. Porque você tava concentrada na sua dor, né? E todo aquele monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, na hora que você tá pondo pra amamentar e tudo. E eu não tinha parado pra prestar atenção. Então eu me lembro de uma das primeiras vezes, assim, que tava só eu e ele em casa, o Bruno também trabalhando fora. E ele veio pro peito e eu consegui relaxar, assim, curtir, sabe? Falar, nossa, ele tá curtindo também, tá prazeroso. A gente tá fazendo isso juntos, né? Tá nós dois. E até então eu não tinha prestado atenção nisso. E isso me marcou bastante, assim. Falei, cara, quanto tempo eu perdi nessa noia? Mas é exatamente isso, amiga. Ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem. Tá com um bebezinho ali que a gente não sabe o que é criar um ser humano, ter um ser humano. E quando é muito pequenininho, a gente fica preocupado. Se tá respirando, se tá com frio, se tá com calor, se tá mamando direito. Quando ele começa a crescer, começa já a sair daquele bebezinho ultra mega frágil, e já ter as dobrinhas, já ser um bebê mais pesadinho, você olha aquele bebê e fala, cara, conseguiu chegar aqui. E aí ele começa a mãozinha, começa a interagir, aí você vê, gente, tá dando tudo certo. É a paz que você falou. Eu acho que é muito bom quando passa esse período de super puerpério, de um conhecendo ao outro, e de repente você fala, nossa, tem um bebezinho agora, a gente tem uma conexão. Porque até a conexão, ela nos primeiros meses, assim, é muito difícil. Porque a gente tá construído, né? Exatamente. Eu acho que quando existe essa conexão, quando você consegue olhar o bebê e falar, nossa, agora tá indo. Eu acho que é muito bom. E quanto tempo vocês ficaram esse período de calmaria aí, até chegar, né? Porque vocês é um tema que a gente vai falar aqui e que é um tema muito novo para mim também. Eu tenho muito a aprender aqui com elas. A gente vai falar sobre perturbação na amamentação, que as duas tiveram. Queria entender um pouquinho. Você teve com a Serena e você teve com as duas. Com as duas. E quando que foi, como que foi esse momento, assim, que você sentiu, né? Então, você passou lá pelaquela fase difícil, viveu essa calmaria, esse prazer de amamentar mesmo, de fato. E aí chegou um momento que começou
a te incomodar. Exatamente. É perturbar, não é nem incomodar, amiga. Perturbar. Perturbar. E você foi antes, né? Foi antes da Gabi. E na sua época tinha menos conteúdo ainda sobre isso. E você ficou quanto tempo dentro dessa perturbação, mas sem saber que era perturbação? 6 meses, amiga. 6 meses. 6 meses. E aí você foi ler alguma coisa em algum lugar? O que aconteceu, na verdade, é assim, quando a Olivia fez 1 ano, eu comecei a ter esses sinais. Ela vinha mamar, eu tinha uma sensação muito ruim. A sensação é literalmente muito ruim. Ela vinha mamar, ela começava a chorar, meu corpo já se arrepiava. Acho que é legal a gente explicar um pouquinho, né, do que é a perturbação, né? O que a gente sente. O corpo arrepiava. Meu corpo começava a arrepiar, eu começava a ficar com uma aflição. E quando ela mamava, a minha vontade era tirar ela de mim. E era assim, era uma sensação muito ruim. E era uma sensação que eu tinha vergonha. Porque você tinha tido a parte boa, né? Você tinha vivido a parte gostosa. E como que eu ia falar pra alguém que, nossa, minha bebê vem mamar e eu tenho agonia, eu quero arrancar ela do peito? Sim. Então, não existia, não falava sobre o assunto, né? Hoje é bem pouco falado, mas antes era nada falado. Zero. E aí eu vivi aquilo. Mesmo assim, todos os dias era uma angústia. Eu fiquei um período aí de 6 a 8 meses. Na verdade, a Olivia mamou com 20 meses. Eu fiquei um período aí de quase 8 meses sofrendo, passando por isso todos os dias da minha vida que ela Todos os dias, várias vezes por dia. Várias vezes ao dia, de noite, de madrugada, de dia. E é uma sensação muito ruim, que você sente muita culpa. Aquele bebezinho vem ali, te quer, tá precisando de você. E você sente, é literalmente isso, uma repulsa. Você não quer a criança, você quer que tirem a criança de você. E eu não tinha ideia do que era isso. E continuei não tendo ideia até eu amamentar da 2ª vez. Ah, mas você ficou assim da Olivia, então eu não soube, você não escutou? Não sabia, Caramba. não descobri na Olivia. Descobri com a Diana. A Diana, quando fez 1 ano também, eu comecei a sentir esses sinais. Igualzinho. Só que eu já tinha lido algo sobre. Eu tinha passado, como se eu tivesse passado, sei lá, por uma informação, lido. Aí eu fui procurar. Falei, não, tô sentindo tudo aquilo de novo e não tá normal. Não tá legal. Eu vou procurar informações. E aí foi quando eu descobri que existe a perturbação na amamentação. Que é literalmente isso, é quando a mulher, ela fica perturbada por estar amamentando. E aí, mas mesmo assim eu descobri com 1 ano com a Diana e demorei ainda 6 meses para poder fazer o desmame dela. Então ainda passei por 6 meses. Só que foi uns 6 meses de conhecimento. Eu já não tinha aquela culpa que antes eu levava com a Olivia. Porque você sabia que era algo que você tinha que resolver. Exatamente. Que fazia mal para todo mundo. E você? Como que foi, Gabi? Comigo eu tinha informação, mas eu não sabia direito como é que acontecia. Eu sabia que existia isso, que era possível e que muitas mulheres passavam. Mas eu não sabia exatamente como que era e tal, né? E aí começou com um sintoma mais leve, assim. Então foi só com a Serena, né? Com o Ben eu não tive processo de desmame, porque ele parou de mamar sozinho. E aí, com a Serena, eu me vi, assim, uma coisa bem sutil. Então, quando eu percebia que ela tava começando a me procurar pela casa, eu percebia que eu mudava de cômodo. Então, eu tava fugindo dela. Eu não sentia nada físico ainda. Agonia, arrepio, aquela coisa. Mas eu tava fugindo dela. E aí, eu falei, nossa, acho que tá acontecendo alguma coisa assim. Acho que eu não tô mais gostando de amamentar. E aí, muito rápido, assim, em questão de dias, eu já comecei a sentir. Quando ela vinha pro peito, eu tinha uma vontade de me machucar. Então, eu ficava assim, eu apertava as unhas, eu mordia o lábio. Como uma coisa assim pra me segurar, porque era realmente uma repulsa. E era muito, muito, muito desafiador, assim, é muito angustiante mesmo. E aí, era um alívio quando ela saía. E daqui a pouco, quando tava chegando a hora dela querer mamar de novo, eu começava a sentir de novo. E aí também foram muitos meses, foi quase 1 ano pra eu conseguir conduzir o desmame, porque eu ficava... Mesmo que você sabia que existia, você sentia de alguma forma culpa, sim? Sentia... e os sintomas vão piorando, porque vai ficando mais angustiante, vai ficando mais difícil, a ponto de eu realmente me machucava mesmo, mordia o lábio, machucava. E só que por conta... Eu colocava sempre algum motivo, né? Então, até por conta das nossas circunstâncias pessoais, que a gente tava morando fora, então a gente não tinha rede de apoio, não tinha ninguém, ela tava aprendendo um idioma diferente, aí eu ficava pensando, não, agora eu não posso fazer o desmame. Não é o momento. Porque ela precisa de mim. Então, nunca era o momento. Sempre pensando nela, né? Nas sensações dela, não no que você tava sentindo, de fato. E aí, demorou 1 ano pra eu conseguir aceitar, falar, não, a gente tá no melhor momento que a gente pode, é agora, porque eu não aguento mais mesmo, eu tô muito além do meu limite já. Aí a gente conduziu um desmame, assim, e aí ficou tudo bem, mas foi 1 ano. 1 ano nesse processo. Essa agonia.
E assim, e ela comia bem, elas já comiam bem, Muito. mas mesmo assim, queriam mamar, e queriam mamar o tempo todo? Qual era essa quantidade, assim? A Serena era, de madrugada, era muito. Era assim, Tá. de hora em hora. Caramba. E outra, e tem a privação de sono junto, tem tudo junto, né? Perturbação com E eu privação. trabalhando muito, né? Eu tava numa época de muito trabalho. Aham. E foi tudo isso junto. Então, assim, durante o dia a gente conseguia se passar bem, assim. Ela queria mamar de manhã e quando ela já ia pra escola, quando eu voltava da escola e antes de dormir, 3 vezes por dia. Mas de madrugada era de hora em hora e aquela agonia aumentada. Mas é um assunto, amiga, que é importante falar, porque deve ter várias mulheres passando por isso, Muito. se culpando. E é igual ela falou, eu tinha vontade de me machucar. Eu, por exemplo, ela tava mamando, eu não conseguia olhar pra ela, eu ficava olhando pro outro lado. Porque se eu olhasse pra ela, era aquilo, era... Vontade de arrancar. E é muito ruim você ter esse sentimento com o teu bebê, sabe? Com certeza. Tipo, ela saía do peito, ficava tudo normal. Mas era ela chorar, igual você fugia do cômodo, ela chorar, eu sabia que ela tinha que vir pro peito. Eu falava, meu Deus do céu, me tira daqui. E a vontade é essa, de você bater a cabeça na parede, de você... É um sentimento muito, muito, e é muito isso, diferente. porque se vocês não estavam bem, de alguma forma a relação não estava bem, de alguma forma as crianças Nada também não, estava. eles também não estavam bem. Porque não tem como, né? Se a mãe não tá legal, não tem como o bebê tá ótimo. Então, eu acho que isso é legal vocês falarem, né? Eu acho que quando a gente fala a respeito de algo que é desafiador pra gente, a gente pode diminuir isso para outra pessoa, né? Então não se culpem. Se você tá se sentindo assim, se informa, conversa com algum profissional e saibam que assim, prolongar isso é só sofrimento para todo mundo. E sabe o que eu acho uma coisa também, assim, para as mulheres, né, que passam por isso e que não sabem muito bem de onde está vindo, acham que acontece só com elas, de tentar não idealizar nada. Porque às vezes a gente coloca um marco, eu vou amamentar até 2 anos. Eu vou, sabe assim, fica definindo as coisas. Ou até essa questão, né? Até o meu filho querer parar, que hoje se fala muito disso. Isso, vou deixar. Então, assim. E seu corpo tá pedindo, tá te implorando para parar. Isso aumenta a sua cobrança em você mesma, aumenta a pressão, aumenta a sua dificuldade. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi também com essa experiência foi de me sentir, de não precisar decidir nada, de ver como as coisas vão acontecer, entendeu? E que é isso, que as respostas não precisam estar prontas, a gente pode decidir as coisas conforme elas acontecerem, e aí sem se culpar, porque cada uma tem a sua história mesmo. O importante é a gente estar bem, né? Com certeza. E como foi essa decisão, assim, né, depois dessa confusão, da perturbação, com a culpa, com a privação de sono, com esse mal-estar todo, né, na relação, inclusive com o bebê, quando o bebê se aproxima, de conseguir falar assim, não, chega, né, deu, agora vai ser o desmame. Como que foi esse processo todo daí? Do desmame, foi algo muito sofrido, como que foi? Pra mim não foi sofrido, porque eu tava muito decidida, eu já não via a hora, e aí aquela coisa assim, né, que às vezes as mulheres comentam, eu tenho muita saudade de amamentar. Eu não tenho, assim, eu amei amamentar, foi uma fase muito gostosa, mas, assim, eu acho que ela foi bem suficiente. Eu não tenho aquela coisa de, que saudade deles mamando. Sim. Então, pra mim, eu tava bem resolvida com a questão do desmame, da Serena, principalmente, que foi o que eu conduzi, né? O Ben, ele tinha 1 ano e 5 meses e ele parou. Mas pra ela teve alguma dificuldade pra ela. O que eu acho, é que com a minha segurança, por eu estar super decidida do momento e não ter sentido vontade de voltar atrás, eu consegui passar essa segurança pra ela, o que eu acho que fez bastante diferença. Então, ela já era mais velha também, ela tinha 2 anos e 8 meses. Tá. Então, assim, muita coisa eu podia conversar super já com ela. E aí, eu desde o início eu fiz um calendário. Então, eu coloquei 10 dias. E aí, eu falei pra ela, aqui são os dias que você vai ter o TT. Quando a gente chegar aqui, você não vai ter mais, vai ser o último dia, a gente vai se despedir. E aí, ela me perguntou assim, mamãe, vai ter uma festa? E eu não tinha pensado em nada disso. Eu já tinha visto algumas ideias, né? Eu tinha visto uma coisa que eu fiz foi a caixa do TT. Então, pra você substituir, né? Então, ao invés, na hora do TT, trocar por alguma outra brincadeira, um livrinho, uma coisa. Então, isso a gente fez. Mas a festa, por exemplo... E funcionou? Claro que depois, quando ela descobriu que eu levava ela pro cantinho do livro e não pro TT, ela pedia, mas aí eu ia contornando. Não, agora a gente vai ler. Então, foi funcionando.
E aí ela me perguntou da festa. Mamãe, aqui vai ter uma festa? Aí eu falei, tá, vai ter uma festa, vamos fazer uma festa. Aí eu fiz um bolinho em casa pra família, assim, e eu senti que aquilo fez diferença pra ela. Que bom. De forma E surpreendente, ela que assim. falou, né? Foi ela que pediu. Sagitariana, né? E aí ela falou assim, eu mandei escrever num balão, né? A Serena não toma mais TT. E aí a gente cantou parabéns e ela ficou muito feliz, assim, tanto que até hoje ela já teve festinha de aniversário, né? E ela fala que a festinha dela foi a da Mini, que foi que tinha lá uma Mini de pelúcia e tudo mais. Ela fala que essa foi a festinha dela, então eu vejo que pra ela marcou aquilo. Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa sentir com a criança também, com o bebê, com a criança, sabe? O que vai fazer diferença pra eles também naquele momento. Mas eu acho que o principal é estar segura. Uhum. Porque se a gente fica na dúvida e volta atrás e tá incerta, não é bom pra ninguém. É. E o desmame? Das duas, né? Porque das duas teve a questão da perturbação. Na Olivia, a mais velha, ela desmamou com 20 meses e foi gradual, foi bem gradual. Eu não decidi um dia, nossa, vou fazer o desmame. Mas ela já estava com a alimentação muito bem estabelecida, ela estava comendo muito bem, então já estava no fim da introdução alimentar. E eu comecei a tirar de madrugada. Então ela acordava de noite e eu oferecia água. E aí levou um processo de mais ou menos uns 6, 7 meses para isso acontecer, mas foi de forma gradual, tranquilo. Na Diana, eu percebi que eu estava com perturbação na amamentação num voo que a gente fez. A gente se mudou para Califórnia. E aí no voo noturno de 8, 10 horas, a Diana mamou 10 horas sem parar. Então era um voo noturno. Então eu não podia nem deixar ela chorando, distraída no avião, porque ia acordar o avião inteiro. Então ela ficou 10 horas no meu peito. Eu lembro quando o avião pousou, eu falei, eu vou desmamar. Eu não aguento mais. Eu já tava do limite. Não, eu já sabia que eu tava super na perturbação da amamentação. Falei, não vou entrar naquele ciclo de novo. E aí eu comecei a induzir ali o desmame, né? E aí era assim, ela queria mamar, eu oferecia uma água, eu distraía ela com alguma brincadeira, mas mesmo assim durou 6 meses esse desmame. 6 meses? 6 meses. E ela não queria, Foi aos poucos, amiga, assim, ela tinha dias que ela começava a pedir mais, mas ela ia entendendo, ia pedindo menos. E aí voltava. Mas você cedia ou... Não, o que eu cedia era assim, se caiu... Se eu não conseguia acalmar, ou se a gente tava num lugar onde não tinha como eu dar uma refeição pra ela, eu via que ela tava com muita fome. Mas assim, eu não cheguei, ela só tinha 1 ano e meio, então eu não consegui fazer igual eu fiz com a Serena, de, vamos conversar. Então assim, ela era muito bebê ainda, ela era muito pequena, então ela tinha aquela necessidade. Mas eu fui aos poucos, trocando, até que eu acho que ela foi percebendo que, não vai ter mais, não tem como mais mamar. E ela já comia muito bem, ela tava dormindo já muito bem. Quantos anos ela tinha? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E vocês lembram da última vez? Vocês têm memória da última vez? Eu tava pensando nisso agora, porque eu lembro com a Serena, até com o Ben eu lembro também, que foi um Dia das Mães. Que ele veio pro peito, mamou um pouquinho e falou assim, mamãe, não gosto mais. Ele falou. 1 ano e 5 meses ele tinha, não gosto mais. E aí eu já tava grávida de 3 meses, então eu acho que alguma coisa deve ter influenciado ali. E aquela foi a última vez. Com a Serena, como a gente fez o calendário, eu sabia que ia ser a última vez, né? Mas assim, não teve nenhuma preparação minha do tipo, vamos fazer um super momento. Foi de manhãzinha, porque de madrugada eu já não dava mais. Ela acordou, veio pro peito, num momento normal, assim, em casa, no meu quarto. Mamou um pouquinho e eu fui explicando pra ela, é o último TT, amanhã vai ser nossa festinha. Já tinha data pra terminar. Eu falei, esse é o último. Aí ela falou tchau ainda. E foi assim. E vocês, assim, depois de tantos desafios que vocês passaram no começo e depois com essa questão da perturbação, vocês, como que fica a amamentação no coração de vocês, assim? Qual que é a memória que vocês têm? O que vocês sentem em relação a isso, a esse tema? Eu fico muito feliz de ter conseguido amamentar com tantos desafios, mas hoje eu penso que eu sofri demais, sabe? Então, assim, eu tenho um lugar especial na amamentação, ainda mais que eu vejo hoje as crianças muito saudáveis, todos os benefícios que a amamentação tem, realmente eu vejo nas crianças, mas eu não tenho saudade de amamentar. Eu lembro com carinho, porém eu não lembro, nossa, eu quero fazer, eu quero passar por isso de novo. Saudade disso. Não tenho saudade. Eu honro a história, mas não tenho saudade e não gostaria de amamentar de novo. Eu sinto bastante orgulho, assim, justamente por isso também. A gente estava até conversando ali, né, da saúde deles.
Claro que a gente não tem como garantir nada, mas a gente sabe dos benefícios, a gente sabe de como eles crescem, né, mais saudáveis e tal. Então eu tenho bastante orgulho também de ter conseguido. E eu acho que foi uma história bem suficiente pra mim e pra eles, assim, sabe? Eu acho que a gente viveu a nossa história ali, pra mim também, eu guardo num lugar de muito carinho. E Tem foi imagens aquilo. boas. Bem boas. Não acho que a dor ali do começo, das fissuras e tudo mais, e a perturbação com a Serena, não acho que isso é o que tem espaço na minha história de amamentação. Eu lembro muito mais dos outros momentos todos. Mas eu acho que teve... Durou o tempo que tinha que durar, sabe? Sim. Eu acho que foi bem suficiente pra gente. E pra gente fechar, para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão grávidas e que vão começar por esse processo, o que vocês diriam para elas? Não idealize nada. Não se cobre tanto. Converse, ouça relatos. Eu acho que por mais que... Porque hoje a gente, com tanta informação por aí, a gente fala muito dos pitacos, né? Não vamos ouvir ninguém, vamos fazer do nosso jeito. Acho que isso é maravilhoso. Mas também, né, você que fala tanto disso do extremo, de não ir pro extremo. Não faz mal, às vezes, você ouvir uma história de alguém, não necessariamente aquilo é um palpite. É algo que aconteceu com alguém. Então, eu acho que você se abrir para as histórias, para as experiências, pode ajudar. Até mesmo a construir a sua própria história. Então, eu acho que, por exemplo, no primeiro filho eu me fechei muito. Eu não queria ouvir ninguém, eu não queria saber de nada. E aí ficou tudo muito mais difícil para mim, porque ficou muito desconhecido. É difícil encontrar esse equilíbrio, mas é necessário a gente buscar, né? E eu acho que também não idealizar nada. Eu acho que um lugar que foi de sofrimento para vocês foi o eu tenho o quê, né? Ninguém tem que nada. Que não funcione para si, que não esteja fazendo bem para o próprio corpo, que esteja gerando dor. Então, acho que assim, a mãe mais sábia, acho que a maior sabedoria é você, de fato, respeitar os seus limites. E você entender que se você não estiver bem, o seu filho não vai estar bem. Então, aquela questão de você, muitas vezes, passar do seu limite, tem muito a ver mais com orgulho e com ego do que com qualquer outra coisa. Então, é lógico que tem pessoas que passam do seu limite, que conseguem, obviamente, mas até aí, né? A que custo? A que custo? A que custo? Então, acho que... E eu acho que também é não idealizar e entender que tudo bem você mudar de ideia. Porque às vezes a gente fica com uma crença, uma ideia muito fixa, né? E aí, no meio do caminho, as coisas acontecem diferente e tudo bem você mudar de ideia. Eu queria, mas não tá funcionando. E eu acho que outra coisa muito legal é que a gente viu aqui duas experiências diferentes, né? Que a Érica não teve ajuda profissional e você teve, e como isso, de alguma forma... foi positivo para você, para a questão da sua autonomia e do seu emocional, você ter ali algum profissional te dando respaldo. Então, assim, não tenham vergonha de procurar ajuda profissional. A gente tá nascendo como mãe, né? A gente tá aprendendo, e sempre o que a gente tiver, assim, de profissionais, logicamente, né? Que a gente viu ou que recebeu indicação, não é qualquer pessoa que você vai procurar e trazer para dentro da sua casa, mas... que tem um lugar de indicação, não se sintam menos por fazer isso, se sintam mais, porque é mais informação, são mais coisas que você vai agregar, é mais gente para de fato estar ali, te dando um respaldo e te ajudar, e no fundo é isso que a Gabi falou, o bom profissional vai te ajudar na sua autonomia, a você acreditar em si. E nesse comecinho a gente precisa disso, a gente precisa né, a gente está nascendo, o bebê nasce e a gente está nascendo como mãe, a gente precisa dessa ajuda, qualquer respaldo que a gente tenha, né, de um lugar de um profissional bem qualificado, é sempre bem-vindo. E eu acho importante também dizer que não é normal você não se sentir bem. Então, assim, se você está sentindo alguma coisa, seja um desconforto, um incômodo, algo mental ou físico, não é normal você não se sentir bem. Então, não se sentiu bem, procura ajuda. Procura ajuda. A amamentação, ela é muito importante para o bebê, muito importante, mas o mais importante é a gente se sentir bem. Então, se a gente não está se sentindo bem, a gente precisa de ajuda. Não tentar fazer sozinha, sabe? Com certeza. Procurem ajuda, peçam ajuda. Espero que essa conversa, que os relatos tenham ajudado, esclarecido dúvidas
e trazido um tema novo, né? Porque eu acho que a perturbação realmente é um tabu. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui. Elas abriram o coração delas. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.